Oi, pessoal! Hoje a aula vai ser sobre transporte celular, na apostila é aula 15 e 16. Bom, quando a gente fala em transporte celular, nada mais é do que transportar, levar substâncias, partículas, compostos orgânicos, até mesmo inorgânico, fluido, né, líquidos e gases, ou para dentro ou para fora da célula, né? Então, a gente vai falar desse processo, de tudo que entra na célula, que é transportado até dentro dela, né, na parte intracelular, e tudo que também é transportado para fora, que é a parte extracelular. Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma representação de uma célula, e nós temos aqui essa figura em verde, que está escrito como partícula, entrando, né, lá no citoplasma da célula, e nós temos um processo de digestão acontecendo. Então, vamos pensar que essa partícula pode ser um monossacarídeo, né? Um carboidrato. Fez lá o processo de digestão no lisossomo, né? Vocês devem lembrar aí das aulas anteriores das organelas e as suas funções. Fez a digestão, a gente tem aqui os resíduos saindo, né, para fora da célula. Então, eu tive aqui um processo de transporte celular, uma partícula entrando, passando pelo processo de digestão e os resíduos saindo para fora. Lembrando que esse transporte celular, né, as partículas, substâncias, compostos que forem entrar lá para dentro da célula ou sair dela, vão atravessar a membrana plasmática, que é aquela película, né, permeável que vai envolver, proteger a célula e também permitir a entrada e saída de substâncias. Então, a membrana plasmática, ela vai englobar, né, fazer um processo de englobamento da partícula. Então, tem que estar muito claro, assim, de início, a definição do que seria transporte celular. A gente pode falar novamente, só frisando que é transportar, levar substâncias, compostos ou para dentro ou para fora da célula. E aí a gente vai falar de dois tipos de transporte: o transporte passivo e o transporte ativo. De início, a gente vai falar só do passivo nesse vídeo aqui. No próximo vídeo, eu vou falar do transporte ativo. No transporte passivo, nós temos ainda mais três tipos, né? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. A gente vai ver uma por uma. Dentro do transporte passivo, recebe esse nome de passivo por quê? Porque não gasta energia. Então, a célula vai conseguir transportar substâncias, né, no meio intracelular, lá dentro, ou extracelular, fora da célula, levar as coisas de dentro para fora, de fora para dentro, sem gastar energia. E a energia que a gente chama, né, é uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. Mais para frente a gente vai ver como é essa molécula, enfim. Mas no transporte passivo, a gente vai ver alguns exemplos em que a célula não gasta energia, e essa é uma das características principais do transporte passivo. Outra característica que eu coloquei aqui é manter o equilíbrio. Então, a gente vai ver que vai ficar equilibrado o que está fora da célula e o que está dentro da célula. E nós temos aí no transporte passivo, além de não gastar energia e manter um equilíbrio, a passagem de solutos e solventes. Quem seria solutos? Compostos sólidos. Solvente, compostos líquidos. Tudo bem? Então, por exemplo, a água, ela pode transportar pela célula, é um solvente. E o soluto poderia ser a glicose, que é lá o monossacarídeo degradado a partir... Chegou no monossacarídeo, né? A partir de um polissacarídeo que foi degradado pelas enzimas, que a gente já estudou. Então, vamos lá. As três principais características do transporte passivo são essas: manter o equilíbrio, não gastar energia e permitir a passagem de solutos e solvente. E nós temos três tipos de transporte passivo: difusão simples, facilitada e osmose. Vamos lá, então, falar de cada uma. Bom, aqui, ó, só pra gente ilustrar aonde tá acontecendo todo o transporte celular. Gente, aqui eu coloquei uma setinha do mouse e risquei nesse retângulo vermelho. É na membrana celular. De novo, é essa película grandona que está envolvendo a célula, né? Protegendo, que vai permitir esse processo de entrar e sair coisas, tá? Então, a gente está falando aqui
o local onde acontece esse processo. Então, se a gente fosse dar um zoom, isso aqui, nessa membrana plasmática, ó, vamos lá falar do primeiro tipo de transporte passivo, que é a difusão simples. Então, vamos lá começar pela difusão simples. Aqui, né, se vocês olharem, essa faixa azul, eu tô representando a membrana plasmática, tá? E a gente tá tendo aqui o transporte, tá? De um soluto, que são essas bolinhas aqui em roxo. E o sentido da seta, né, tá sendo lá de fora para dentro. Então, vamos pensar que o soluto tá fora da célula, no meio extracelular, e ele tá entrando para dentro da célula. Então, é nesse sentido que tá indo. Só que se a gente reparar, onde eu tenho mais soluto? Fora ou dentro? Né? Se vocês forem olhar aqui a quantidade de bolinhas que tá ilustrando isso, a gente tem muito mais soluto fora da célula. E aí, esses solutos, eles estão entrando para dentro da célula, a fim de que chegue naquela característica que a gente falou que é de manter o equilíbrio. Não tá equilibrado isso aqui, tá desequilibrado. Eu tenho, sei lá, 20 bolinhas lá em cima, e aqui, lá em cima, quando eu digo fora da célula, né, no meio extracelular, e 5 bolinhas no meio intracelular. Então, essas que estão fora, elas vão começar a entrar no meio intracelular a fim de manter um equilíbrio. Vamos pensar em quantidade mesmo. Então, é esse sentido que está acontecendo aqui a difusão simples. Não está gastando energia, passa tranquilamente esse soluto, tá? Pode ser qualquer composto aí sólido. Tá passando tranquilamente pela membrana plasmática no sentido que meio hipertônico, quando a gente fala hiper, é onde está mais concentrado, para o meio hipotônico, meio menos concentrado. Então, na difusão simples, que é um transporte passivo, no qual tem como objetivo encontrar o equilíbrio, ou seja, ter equilíbrio do meio intra e extracelular, não gastar energia, né? E ter a passagem ou de soluto ou de solvente. Nesse caso aqui o exemplo é de um soluto. Hipertônico quer dizer muito concentrado. Então, vai ser em qual sentido a difusão simples? Do meio mais concentrado para o menos concentrado. É nesse sentido que acontece a difusão simples. Agora, vamos pensar num exemplo disso no nosso corpo, né? Aqui, ó, parece uma bexiga, mas é um alvéolo, tá? Alvéolo que é aqueles sacos aéreos que fazem a troca gasosa no nosso pulmão. E aí, aqui nos alvéolos, se a gente for reparar aqui, ó, vocês estão tendo a entrada de oxigênio através da inspiração. A seta amarela tá dizendo que tá entrando oxigênio lá nas nossas hemoglobinas, nas nossas células vermelhas, e elas vão ser distribuídas para o nosso corpo. E o que os alvéolos devolvem, né? Porque é lá no alvéolo, nesse saco aéreo, que ele faz a troca de gás. Então, entra oxigênio, né? Pela nossa inspiração, e esse oxigênio é distribuído pelas hemácias, gruda na hemoglobina e transporta isso pelo todo o corpo. E o que manda de fora, né? Quer dizer, para fora, é o CO2, né? Resultado do metabolismo celular. Então, a setinha que está saindo em verde está mandando para fora, através da nossa expiração na boca, mandando CO2. Se a gente for ver, isso é um exemplo de difusão simples. Quer ver? Aqui. Os oxigênios, eles estão concentrados aonde? No alvéolo, que é essa bexigona aqui grandona, tá? E eles precisam entrar na célula. Aonde tem mais oxigênio? No alvéolo ou na célula vermelha? A célula vermelha, gente, que é a hemácia, é essa que está representada por HB, que é a hemoglobina, né? E O2, que é o oxigênio. Se vocês verem, cada hemoglobina, né? A hemoglobina é a proteína que está dentro da hemácia. Relembrando, já tivemos aula disso. Cada célula vermelha está aí com uma molécula de oxigênio. E fora, ou seja, fora da célula, lá no alvéolo, que o alvéolo é uma estrutura, né? Que a gente tem no final das ramificações do pulmão, tem oxigênio concentrado que veio lá das nossas narinas, que a gente inspirou do ar.
Então, eu tenho aqui maior concentração de oxigênio fora da célula, ou seja, no alvéolo. Então, ali, esse oxigênio, ele tá pertencendo ao meio hipertônico. E para equilibrar, para não ficar mais oxigênio no alvéolo do que nas células, esses oxigênios começam a entrar na célula, atravessam a membrana plasmática através da difusão simples. Não gasta energia, procura o equilíbrio, né? Porque tá desequilibrado, a gente tem aí a maior quantidade de oxigênio nos alvéolos do que nas células vermelhas. E aí eu tô tendo essa passagem, esse transporte dessa substância, no caso, esse soluto, que é um gás, que é o gás oxigênio. E aqui, ó, vamos ver aqui de fora. Aonde eu tenho mais CO2, né? Na passagem aqui da célula vermelha ou dentro dos alvéolos, na célula vermelha. Então, vai sair dali do meio mais concentrado, que é ali nas células vermelhas, para sair pelo alvéolo, para fazer todo o processo inverso no sistema respiratório e sair pela nossa boca. Então, lembrando que difusão simples é um tipo de transporte passivo, não gasta energia, procura o equilíbrio e sempre vai sair do meio mais concentrado para o menos concentrado, tá? Sempre do meio hipertônico para o hipotônico. Então, se vocês olharem aqui, tem muito mais CO2 presente aqui nas células do que nos alvéolos. Então, esse CO2 começa a sair da célula vermelha, vai lá para os alvéolos para sair pela nossa boca, tá? Então, isso foi um exemplo de difusão simples que acontece no nosso corpo. Difusão facilitada, também é um transporte passivo. O que vai mudar da difusão simples para essa? A facilitada é quando a gente tem solutos que são um pouco maior. Eles não conseguem passar tranquilamente pela membrana plasmática. É como se emperrasse, porque eles têm uma estrutura um pouco maior, né? Então, o que vai acontecer? Aqui, nesse retângulo azul bebê, que tem as bolinhas em cima, né? Os ganchinhos, tá representando a membrana plasmática, tá aqui escrito, membrana plasmática. E aí, a gente tem o sentido, né, da seta vermelha de onde tá indo esse soluto, tá transportando, atravessando. De novo, tá indo do meio mais concentrado, olha o tanto de bolinha preta aqui, para o meio menos concentrado, a fim de quê? De encontrar o equilíbrio, porque isso aqui tá desequilibrado. Eu tenho muito soluto lá fora da célula, um monte de bolinha preta, e dentro da célula eu tenho bem pouquinho. Então, isso começa a atravessar para atingir o equilíbrio. Só que na difusão facilitada, a gente vai ter o auxílio de uma proteína, essa em amarelo, tá? Uma proteína que está presente na membrana plasmática. Essas proteínas, elas se abrem e ajudam a transportar essas moléculas que são um pouco maiores. Então, qual é a principal diferença da difusão simples para facilitada? A principal diferença é que na facilitada, eu vou usar a proteína que tem na membrana plasmática para abrir e ajudar a transportar as moléculas, que elas são um pouco maiores, por isso elas precisam da proteína para atravessar. Na difusão simples, né, no caso do gás oxigênio, é uma molécula menor, mais simples, que eu não preciso do auxílio de proteínas, por isso difusão simples, tá? Mas ambas são o quê? Transporte passivo, não gasta energia, vai do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, do meio hipertônico para o hipotônico, e faz aí o processo de transporte celular sem gastar energia, como a gente já falou. Tudo bem? Um exemplo disso aqui no nosso corpo clássico pode ser a glicose, os aminoácidos, tá? Que foram formados a partir da digestão, do processo digestório. Então, para que essas moléculas consigam chegar lá dentro da célula, elas vão precisar das proteínas para passar, porque são moléculas maiores comparada com o oxigênio da difusão simples. Osmose é a última. Osmose é um tipo de transporte, né? Também passivo, não vai gastar energia, vai procurar o equilíbrio, só que tem uma diferença bem grande que a gente precisa gravar, que osmose só acontece com solvente, ou seja, com líquidos e principalmente com a água. A água vai ser o exemplo clássico.
Então, é preciso entrar água para dentro da célula a água também sai da célula, né? Processo osmótico que a gente chama. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui esse recipiente, tem água, o líquido em azul representa a água, do lado esquerdo, água pura, né? Do lado direito, eu tenho água mais NaCl, que é cloreto de sódio. Então, esses pontinhos em branco tá representando o sal de cozinha. E aqui nesse recipiente, a gente tem uma linha tracejada cortando ao meio, formando aí dois locais. Depois de um tempo, vamos pensar que essa linha tracejada esteja representando a membrana plasmática, que é uma película fina e permite aí transportar, passar as coisas de um lado para o outro. Não é uma barreira fixa que impede a passagem, tá bom? Aí, se a gente olhar aqui do outro lado, o que aconteceu? A água do lado esquerdo começou a sair, ela diminuiu, né? Ela começou a ir para o sentido que está mais concentrado. Então, olha só, vamos pensar isso aqui no nosso dia a dia, onde acontece a osmose. Um exemplo que vocês já devem ter visto é da lesma. Quando a gente coloca, né? Algumas pessoas já colocaram sal em cima da lesma. Sal é um soluto, né? Bastante concentrado. E aí, quando eu coloco sal em cima da lesma, né? A lesma, ela é um invertebrado, um animal invertebrado, e ela tem bastante a presença de água. O que vai começar a acontecer? Em cima da lesma, quando eu coloco sal, tá muito concentrado. Ou seja, a concentração maior tá fora da lesma, tá em cima dela. A água no interior do corpo dela, dentro dela, começa a fazer o transporte celular osmótico, ou seja, a água começa a sair de dentro do corpo da lesma para fora. É por isso que a lesma lança esse líquido aqui da imagem. E aí ela meio que murcha, né? Então, a gente teve um processo osmótico aí. A água saiu do meio menos concentrado, que era dentro dela, onde não tinha o sal, para o mais concentrado, que era onde tinha sal, que era em cima dela. Agora, a gente consegue fazer o inverso, ou seja, deixar essa lesma inchadona. Como? Pega uma bacia com água, uma bacia, enche de água, pega a lesma, pega uma seringa qualquer, coloca água com sal, né? E injeta dentro da lesma. Onde tá mais concentrado? Fora ou dentro da lesma? Dentro, porque eu injetei sal dentro do corpo da lesma. Quando eu jogar essa lesma dentro da bacia com água pura, a água da bacia vai começar a entrar para dentro da lesma, porque a água ela é atraída para o meio mais concentrado. Então, a água pura da bacia começa a entrar dentro do corpo da lesma, que é onde tem sal. E aí, essa lesma vai inchando e corre o risco até de estourar. Então, o processo osmótico é transporte apenas de água, de líquidos, né? E no caso, a gente vai falar só da água. E tem como objetivo o quê? O transporte de água, agora aqui é o inverso, hein? Cuidado, do meio menos concentrado. Por que menos concentrado? Pode ver que aqui, ó, não tem sal. Então, a concentração é menor do que aonde tem sal. Então, a água, ela sempre vai ser atraída para onde está mais concentrado. Então, aqui na osmose, a gente vai falar que é do meio menos concentrado, ou seja, do hipotônico, para o mais concentrado, que é hipertônico, tá? E diferente lá da facilitada e da simples, que lá a gente tem o transporte do mais concentrado para o menos concentrado. Na osmose é do menos concentrado para o mais concentrado, tá? Transporte ativo a gente vai falar no próximo vídeo. Então, só para fechar a aula, um resumão rápido. O que a gente viu? Transporte, né? A passagem de partículas, substâncias para dentro ou para fora da célula. E nós vimos especificamente o transporte passivo, que não gasta energia, procura o equilíbrio. E a passagem de solutos e solventes. Os 3 tipos que nós temos: difusão simples, o exemplo foi o gás oxigênio; facilitada, o exemplo foi glicose; e osmose foi o transporte de água que pode acontecer nas nossas células. Bem, então até o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre transporte ativo.